O de hoje está no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, o último capítulo do livro de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 28. Se você tem sua Bíblia aí, Mateus é o primeiro livro do chamado Novo Testamento. Se você não tem, pode encostar em alguém aí que tem a Bíblia, pode partilhá-la com você. Mateus capítulo 28. Vamos ler a partir do verso 18. Mateus 28, a partir do verso 18. Diz bem assim: Jesus, aproximando, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Eu estava recentemente olhando umas fotos antigas do dia do meu casamento. Antigas porque já tem 27 anos, né? Também não é assim tão antigo. Quase 28 anos. E eu estava olhando ali as fotos. E esse texto me veio na mente, eu vou dizer em que momento relacionado, como estão relacionados o ato de ver as fotos e o texto. Eu estava vendo ali as pessoas que foram no casamento, e é muito engraçado você olhar essas fotos. Estava olhando uma foto do meu cunhado, que ele era tão magro, ele estava com a camisa aberta, assim, era um dia que não estava assim tão frio, ele estava com a camisa aberta e dava para contar as costelas dele, né? Até onde a foto dava para ver. Um outro cunhado meu, que era criança na época, ele tinha um cabelão bem grande, loiro, né? Hoje ele está completamente diferente daquela foto. E minhas cunhadas, né, olhando para cada uma e rindo, né? A gente vai passando pelas fotos e rindo, sempre rindo dos defeitos, né? Ah, como é que ele era? Esse aqui ainda tinha cabelo, hoje não tem mais, né? Tal. E até que chegou numa foto de um cunhado meu que infelizmente já morreu. E quando eu vi a foto dele, eu convivi pouco com ele, que eu e minha esposa, quando casamos, nós nos mudamos. E nessa vida de viver um pouco aqui, um pouco ali, então a gente termina não convivendo assim tão perto da família como gostaríamos. Mas quando eu vi a foto do meu cunhado, eu fiquei muito triste, porque eu gostava muito dele. É o irmão mais velho de minha esposa, e ele morreu, tem uns 2 ou 3 anos, e ele morreu assassinado. E foi uma morte assim que não deveria ter ocorrido. Um dia alguém entrou no pátio da casa dele e roubou algumas coisas lá. E ele ficou sabendo quem era. E ele foi na polícia e fez um boletim de ocorrência. E a polícia, claro, investigou e prendeu a pessoa que tinha roubado as coisas dele. E a pessoa foi presa e passou alguns meses preso. E na semana em que ele foi libertado, ele foi lá e matou meu cunhado. Então, uma morte que não precisava ter ocorrido, né? Foi uma morte assim, por uma coisa boba. Isso é o problema quando a gente olha as fotos antigas. A gente ri bastante. Quando eu vejo as fotos do casamento dos meus pais, aí que eu não aguento de tanto rir, né? Olhando para o meu pai, como é que ele era, tal, minha mãe, e meus tios e todo mundo. Então as fotos têm olhar fotos antigas tem esses 2 sentimentos. Leva a gente de gargalhadas profundas para lágrimas, porque a gente termina vendo algumas pessoas na foto que infelizmente não estão mais conosco. Às vezes morreu um pai, morreu a mãe, morreu tios, irmãos. E o mais duro é quando tem filhos na foto que já morreram e a gente ainda está vivo, né? Para o pai e a mãe não tem dor maior do que sepultar um filho ou uma filha. Agora, a tristeza ainda é maior quando a gente sabe que algumas pessoas não deveriam ter morrido. Por exemplo, alguém que morreu afogado, acabou de comer, estava brincando, acabou de comer, pulou na piscina, pulou no rio e teve lá uma congestão alimentar ou qualquer outra coisa e morreu. Não deveria ter morrido, né? Se pudesse ter aguardado só um pouquinho depois do almoço, antes de ter entrado no rio ou na piscina, e uma morte boba. Alguém que morreu, às vezes, dirigindo, né? Pegou no sono ali, terminou tendo uma batida ou qualquer coisa, um acidente de trânsito e morreu. E não deveria ter morrido, né? Se tivesse só descansado um pouquinho antes da viagem, ainda estaria vivo hoje.
E agora, quando eu leio esse texto, e por isso que eu relaciono com as fotos antigas, é que Deus olha todos os dias para as pessoas deste mundo. Todo mundo que vive neste dia, Deus conhece e sabe tudo. Ele chegou a dizer que conhece até a quantidade de cabelo que nós temos na cabeça, a quantidade de fios de cabelo que todo mundo que vive na terra tem na cabeça. É fato que para alguns a conta é mais fácil, né? Mas para outros, principalmente para as mulheres, a conta não é fácil. Deus conhece todos, tão profundamente. E todos os dias morrem pessoas. Eu li um tempo atrás num jornal dizendo que a média de mortes no mundo diária é de 330 mil pessoas. Isso é a média diária de pessoas que morrem todos os dias. 330 mil pessoas morrem todos os dias. Então é uma quantidade absurda. Então, entre o último sábado e hoje, uma cidade quase do tamanho de Porto Alegre já morreu todo mundo. E tanta gente morre e Deus sabe que a despedida é definitiva. Alguns morrem sem ter o conhecimento do Evangelho, alguns morrem tendo o conhecimento do Evangelho, mas nunca aceitaram de fato. Alguns morrem em circunstâncias em que Deus nunca mais vai vê-los. É uma despedida definitiva. Imagine a tristeza de Deus, que ama todo mundo, que quer salvar todo mundo, quer todo mundo com Ele, mas todos os dias Ele tem que despedir-se de 330 mil pessoas, e a grande maioria destes é uma despedida definitiva. E Deus olha e diz, poxa, ele poderia ter sido salvo, se aquele vizinho que mora perto dele tivesse só atravessado a rua e conversado com ele, talvez ele não tivesse morrido sem o conhecimento do Evangelho. Se apenas alguém tivesse um dia passado na rua ali, encontrado em algum lugar, ele poderia ter morrido, mas morrido com conhecimento do Evangelho. Quantas pessoas morrem todos os dias sem conhecer o Evangelho? E quando nós lemos esse texto, nós vemos que Jesus está nos dando uma missão. E ele usou aqui, começa dizendo que ele está nos enviando ao mundo. Vocês já ouviram centenas de vezes Deus dizer que o plano inicial de Deus é que as pessoas viessem. Quando ele estabeleceu os judeus aonde estabeleceu, os judeus não eram dali, Abraão não era dali, daquele lugar que hoje é a Palestina. Deus o trouxe de uma distância muito grande e o colocou ali, especificamente com a missão de pregar o Evangelho. Abraão não era daquele lugar, Abraão era de Ur dos Caldeus, Abraão era lá do sul do Iraque. E Deus o trouxe e o colocou ali na Palestina, porque ali era o caminho, todos os caminhos do mundo passavam por ali. Ali era o entroncamento do mundo, e Deus ia abençoá-los, como Deus de fato fez, e eles eram para atrair o mundo deveria ir ali e ser atraídos pelas bênçãos que eles recebiam, por tudo que eles viviam, por todas as experiências que eles viviam. Deus disse lá em Malaquias, no capítulo 3, verso 12, naquele texto que fala sobre o dízimo, Deus disse assim, todas as pessoas dirão que vocês são felizes ou bem-aventurados por ver as bênçãos de Deus na vida de vocês. Mas Israel nunca fez isso, nunca cumpriu o propósito de Deus. E as pessoas então não vieram e não ficaram sabendo a respeito de Deus, porque Israel nunca se tornou um atrativo para as pessoas, porque não cumpriram o que Deus havia pedido para eles. E agora Jesus vem e tira de Israel a nação étnica, e dá agora à igreja a missão de ser os representantes de Deus na terra. O Israel agora não é mais étnico, não são os descendentes de Abraão. O Israel agora é espiritual, é aqueles que aceitam Jesus como Salvador. E Deus agora muda a estratégia, porque a primeira estratégia infelizmente falhou, e as pessoas não vieram. E Deus diz agora, vocês devem ir. Eles não virão mais. Eles não virão mais. Então a única maneira de alcançá-los é indo até onde eles estão. E Deus disse, então vocês devem ir. E Jesus começa dizendo assim, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Quem era enviado sob uma autoridade. Quem era o enviado? Era enviado por um governo, era enviado por alguém que tinha autoridade. E Jesus diz, vocês estão sendo enviados por mim. E eu tenho toda a autoridade, eu tenho toda a autoridade no céu, e eu tenho toda a autoridade na terra. Então a maior autoridade, não apenas da terra, mas a maior autoridade da criação, do universo, de tudo, é Jesus. E ele diz, vocês estão indo sob esta autoridade.
E os discípulos que ouviram isto pela primeira vez, eles conheciam a autoridade de Jesus. Eles já tinham visto Jesus ressuscitar mortos, eles já tinham visto Jesus repreender demônios, eles já tinham visto Jesus usar autoridade para acalmar a tempestade, para resolver outros problemas da natureza. Eles já tinham visto Jesus exercendo a autoridade dele para curar leprosos, para curar cegos, para fazer coisas inimagináveis. Então Jesus disse: é nesta autoridade que vocês estão indo com este poder. Então não tenham medo, porque vocês não estão indo em nome de vocês não estão indo em nome de uma instituição, vocês não estão indo em nome de uma organização, vocês estão indo no meu nome. E eu estou capacitando vocês, eu estou dando autoridade a vocês, eu estou dando habilidades a vocês, eu estou dando poder a vocês, e vocês devem ir sem medo, porque vocês irão fazer a minha obra. No capítulo 14 de João, verso 12, Jesus ainda foi além. Ele disse: vocês farão uma obra maior do que a que eu fiz. Tudo que Jesus fez foi localizado geograficamente na Palestina, mas agora a igreja iria ao mundo. Então tudo que Jesus fez num universo pequeno, agora seria feito com amplidão muito maior pela igreja. A igreja iria no mundo, iria ao mundo, e Jesus disse: vocês devem ir, e vocês devem ir fazer discípulos de todas as nações. Vocês não devem ficar apenas aqui em Jerusalém, ou em Samaria, ou na Judéia, mas vocês devem ir aos confins da terra, porque o Evangelho é necessário para todo mundo precisa do Evangelho. A pessoa pobre, que mora numa cidadezinha pobre, num bairro pobre da cidade, ele precisa do Evangelho. O Evangelho é que vai dar significado à vida dele. Mas a pessoa que mora num bairro melhor, mais abastado, num bairro economicamente mais desenvolvido, onde as pessoas têm mais oportunidades, eles também precisam do Evangelho, porque é apenas o Evangelho que dá sentido à vida. Pode ser para a pessoa que mora lá na Índia, numa favela lá, quem sabe, de alguma cidade grande da Índia, ou quem mora lá na Quinta Avenida em Nova York. Tanto um quanto o outro tem a mesma necessidade do Evangelho. Mas ir a todas as nações também inclui os seus vizinhos, aqueles que moram ao lado do seu apartamento, na porta seguinte. Eles também estão incluídos no todo mundo. Quantas vezes nós moramos em um prédio, às vezes, e nunca partilhamos o Evangelho de alguma maneira com os nossos vizinhos? E eles estão ali vivendo perto da gente, nós estamos ali inseridos naquele contexto também para salvá-los. E pode ser que eles terminam perdendo a salvação, porque a luz que deveria brilhar para eles escolheu permanecer desligada, apagada. E o caminho deles sempre foi um caminho escuro, porque a única luz que estava ali poderia brilhar, escolheu não brilhar. Então Jesus disse: vocês devem ir a todas as nações, vocês não devem pular ninguém, vocês devem ir a todo mundo. Às vezes a gente tem coragem, se aparecesse aí um convite para você ir à África, ser um missionário na África, talvez muitos candidatos ergueriam a mão para ir à África, ser um missionário. Mas se for para ser missionário do outro lado da rua, talvez a gente não tenha a mesma disposição. E as pessoas estão ali, perto da gente, mas nós estamos com a luz apagada. Jesus disse mais: além de ir com toda a autoridade dele, de ir a todo mundo, Jesus disse que nós deveríamos ajudar as pessoas, ou ensinar as pessoas todas as coisas. Jesus disse que o evangelho que deveria ser anunciado não é um evangelho que deveria ser fatiado. Essa mensagem aqui é antipática, então essa eu vou excluir. Essa mensagem aqui as pessoas não vão aceitar, então essa eu vou tirar também. Eu vou dar a elas só o que eu acho que é simpático. Vou falar sobre amor, vou falar sobre ajudar o próximo, vou falar sobre atos de bondade, vou falar sobre coisas que as pessoas estão dispostas a ouvir. Mas tudo aquilo que exige algum compromisso, então eu vou tirar. Então você não é um pregador do Evangelho, você é pregador aí tipo um assistente social. Porque o Evangelho é tudo, a gente não tem que ter medo do Evangelho. O Evangelho é a mensagem de Deus para o mundo. Não tem mensagem que é melhor e tem mensagem que é pior. Quando a gente tira qualquer pedacinho do Evangelho, já não é mais Evangelho.
Pode ser qualquer coisa, mas não é mais evangelho, porque o evangelho ele é único, é completo. Deus não nos deu a liberdade de escolher o que vamos ensinar às pessoas. Apenas aquilo que achamos que elas aceitarão de bom grado. Não, isso não é o evangelho. Se você prega esse evangelho, você na verdade não é um pregador do evangelho, porque você não está pregando o evangelho. O evangelho é completo, o evangelho é lindo, o evangelho foi dado por Deus e tudo foi pensado, cada mensagem é necessária. Deus não ficou escolhendo ali como tornar a vida das pessoas mais difícil. Não, tudo é necessário. E Jesus disse que nós deveríamos pregar todas as coisas que Ele nos ensinou. Então não podemos tirar nada do Evangelho. E por último, Ele disse que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Jesus disse, e nós usamos muito essa frase, né? O Senhor prometeu estar conosco até o fim. Isso é verdade, está escrito aqui. Mas está escrito que isso é no contexto da pregação. Quando você sai para pregar, Jesus diz, eu vou com você. O Espírito Santo vai conosco. Então formamos uma dupla missionária incrivelmente poderosa, porque não é só o lado humano que está ali, está também o Espírito Santo conosco, Ele é que nos acompanha. As pessoas nos ouvem, a gente abre a Bíblia, dá um estudo bíblico para elas, mas não são os nossos argumentos quem convence a pessoa. Não é nem mesmo a seleção de textos que nós juntamos que convence a pessoa. Quem convence a pessoa é o Espírito Santo que está ali conosco. É Ele que está pegando aquela mensagem, colocando de uma maneira que a pessoa consegue entender. Ele pega as nossas palavras e traduz no sentimento da pessoa, e a pessoa está ali ouvindo, nos ouvindo, e ela consegue entender, e ela consegue passar por transformações e por decisões na vida dela. Mas Deus precisa do agente humano, da pessoa que vai junto pregar o Evangelho. Quando nós deixamos de fazer isto, uma pessoa pode perecer, porque não houve alguém que se levantasse para pregar. Meus queridos, nós temos uma missão. No livro de João, no capítulo 17, verso 15, naquela oração famosa de Jesus, ele diz lá assim, não peço que os tire do mundo. Parece uma coisa assim, à primeira vista, até absurda. Jesus não quer que Deus tire a igreja do mundo, ou não queria que tirasse do mundo naquele momento. Ele diz, eu estou indo para junto de ti. Realizei a minha obra no mundo, estou voltando para junto de ti. Mas estes que o Senhor me deu, eu peço, não os tire do mundo. Ué, por que não? Porque a obra ainda não estava terminada. A obra tinha apenas começado. Jesus deu apenas o pontapé inicial, deu o start. Mas a obra era muito maior e a obra precisava ser levada geograficamente para o mundo inteiro. E eles então, Jesus disse, não pai, não é o momento de tirá-los do mundo, agora deixe-os no mundo. Eles não são do mundo, mas deixe-os no mundo, para que eles possam levar o Evangelho a todas as pessoas debaixo da terra. E assim os primeiros crentes que ouviram essa mensagem, eles entenderam que eles deveriam ir. E eles foram, e foram a todas as partes do mundo. Em Colossenses 1:23, Paulo diz assim que todo mundo debaixo do céu, obviamente no mundo conhecido, já tinha ouvido o Evangelho na geração dele. Então, em uma única geração, aqueles primeiros cristãos conseguiram pregar o Evangelho a todo mundo. Eles não tinham dinheiro, eles não tinham um ministério organizado, eles não tinham uma igreja organizada, eles não tinham facilidade de viajar, as distâncias eram grandes, os meios de transporte eram precários, eles não tinham nada do que nós temos hoje, eles não tinham recursos tecnológicos, eles não tinham bíblias escritas assim na nossa língua, na língua do povo para quem estavam pregando, eles não tinham absolutamente nada, nada do que nós temos hoje de recurso, eles não tinham, exceto uma coisa, eles tinham vontade de ir. E Deus precisa de nossa vontade de ir. Quando você se determina e diz, Senhor, me use. Aqui estou eu com meus defeitos. Aqui estou eu com minhas limitações. Aqui estou eu com todas as dificuldades que eu posso apontar para o Senhor. Mas apesar de mim,
Me use para salvar outra pessoa. Me faça um instrumento, uma luz para iluminar o caminho de um filhinho do Senhor, para que ele conheça Jesus como Salvador e entenda a necessidade que ele tem de Jesus. Pelo menos um, Senhor. Que minha luz se levante para brilhar e iluminar o caminho de pelo menos um. Mas me dê a oportunidade de ver este um sendo iluminado e aceitar Jesus como Salvador. Quando você faz essa oração, pode ter certeza. Deus se levanta para colocar este um no seu caminho. Sabe, nós imaginamos que o grande problema para a pregação do Evangelho é a falta de interessados. Mas veja um texto em Mateus no capítulo 9, por favor. Mateus capítulo 9 desmistifica essa ideia de que o grande problema para a pregação do Evangelho é a falta de interessados. Mateus capítulo 9, a partir do verso 36, 37 e 38. Mateus 9, verso 36. Vendo ele as multidões, falando de Jesus, compadeceu-se delas porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então se dirigiu a seus discípulos. Jesus disse: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Jesus está dizendo que o problema não são os interessados são a seara. Ele disse: a seara é grande. O problema é que nós não conseguimos salvar mais pessoas, não é porque as pessoas estão desinteressadas. Ele disse: o problema da pregação do Evangelho não é a falta de a quem pregar, porque há a quem pregar. Há milhares querendo conhecer o Evangelho. Ele disse: o problema é a falta de trabalhadores. Aqueles que se levantam e se dispõem a pregar, é que são poucos. É um número insuficiente para alcançar aqueles que precisam conhecer o Evangelho. Então o problema não está das portas para fora. O problema está das portas para dentro. Os que estão já no reino, são poucos os que se levantam, se oferecendo, dizendo: Senhor, eu vou, me envie, eu vou. Eu gostaria de contar duas histórias para concluir. Uma história que eu já contei aqui, mas como o público não é o mesmo todos os sábados, quem já ouviu vai ter a bondade de ouvir uma segunda vez. Quem não ouviu, vai ouvir pela primeira vez. No início do século, no final do século XIX, por volta ali dos anos 1880, 1880 e alguma coisa, a nossa igreja começou as chamadas missões mundiais. A igreja começou a enviar missionários para toda a parte no mundo. E todos os meses, na revista adventista em inglês, publicada nos Estados Unidos, vinha o relato das novas terras alcançadas. América do Sul, Brasil, Argentina, Europa, né? Vários países da Europa. Mas conta a história que havia um irmão adventista, era um irmão simples, um irmão humilde, um senhor idoso, viúvo, os filhos já tinham mudado para longe, ele morava sozinho, ele morava na Califórnia, na cidade de São Francisco, na Califórnia. E ele era um sapateiro, ele vivia de consertar sapatos, mas um irmão fiel. E ele gostava de ler a revista e ver para onde os missionários tinham sido enviados. E ele então resolveu comprar um mapa mundi, e ele pregou lá na oficina dele, atrás do lugar onde ele consertava os sapatos. E ele pegou uns alfinetes coloridos e ele colocava um alfinete colorido em cada país onde dizia que o missionário tinha ido. E ele pegava então um alfinete e prendia lá. Então todos os meses, quando a revista chegava, ele lia ali o noticiário e ele pegava um alfinete e ia prendendo lá. E havia uma grande mancha no mapa que nunca ele conseguia prender lá um alfinete, porque nunca havia o relato de que alguém tinha sido enviado para lá. Esse país era a China. E ele esperava ansiosamente que a igreja fosse enviar um missionário para a China. E mês após mês, chegava a revista, ele abria, lia ansiosamente, mas não havia ninguém sendo enviado para a China.
Então ele escreveu uma carta e enviou para a sede da Conferência Geral da nossa igreja, lá em Washington. Ele morava na Califórnia, enviou a carta para Washington, contando a história dele, e disse: irmãos, se não há ninguém para ir, eu estou disposto a ir. Falou a idade dele, falou as condições todas. Se não há ninguém para ir na China, eu vou. Me envie à China que eu vou. O pessoal lá na Conferência Geral, na parte lá das missões, leram a carta dele e acharam bonita a carta dele, a história, mas pensaram, ele é um homem de 65 anos de idade. Não fala uma palavra de chinês. Não tem formação teológica. É um pobre sapateiro. Como a gente vai enviar este homem, né? Mandaram uma carta para ele, dizendo: olha, irmão, muito obrigado, a gente admira a sua boa vontade de ir, mas a melhor maneira que o irmão pode fazer para contribuir para o evangelho chegar na China é orar, que no momento certo Deus vai encontrar alguém, vai enviar. Ainda não temos essa pessoa, mas teremos em breve. E ele então recebeu a carta, leu e continuou esperando. Aí em 1908, a igreja finalmente mandou o primeiro missionário à China. Eu não lembro o nome do pastor agora, mas foi o pastor, a esposa dele e a irmã da esposa. Então os três foram enviados à China. E eles chegaram lá na China. E aí, quando o pastor chegou, ele descobriu que a igreja adventista já estava na China. Ele chegou, ele encontrou a igreja lá. Havia uma igreja com 12 membros. Igreja adventista, um dia passando na rua, ele viu lá a placa, escrito em chinês e também em inglês. Igreja Adventista do Sétimo Dia. O pastor quase teve um ataque do coração. Falou: quem está aqui na China, né? E ele entrou para assistir o culto lá num sábado. Ele foi lá com a esposa e a cunhada e descobriu que a igreja tinha chegado na China uns 5 ou 6 anos antes. E sabe quem chegou lá? Você sabe, né? Foi ele. Ele vendeu a sapataria dele, ele esperou, não foi ninguém. Então ele vendeu a sapataria dele, pegou o dinheiro, comprou uma passagem para o Havaí, passou um tempo lá no Havaí vendendo Bíblias e outros materiais para juntar um pouco mais de dinheiro, e finalmente ele pegou um navio e foi para a China. Claro que chegou na China, ele não falava uma palavra sequer de chinês, não sabia ler chinês, mas havia muitos ingleses na China naquela época. Ele começou a trabalhar com os ingleses, e através dos ingleses que já estavam na China há algum tempo, chineses foram alcançados. E quando a igreja oficialmente chegou na China, descobriu que a igreja já estava na China. Porque uma única pessoa, um senhor de idade, 65 anos, Abraham Lahu é o nome dele. Este senhor, um sapateiro da cidade de São Francisco, se levantou e foi para lá. E a igreja teve um crescimento grande na China, a partir de Abraham Lahu. A igreja logo tinha um seminário para formar ali os novos líderes da igreja. A igreja tinha uma casa publicadora. A igreja tinha um pequeno hospital e muitas igrejas na China. Mas em 1949, o Partido Comunista Chinês tomou o poder e baniu da China todas as religiões. Todas, principalmente aquelas que tinham sido trazidas do Ocidente para a China. E eles baniram todos, expulsaram todos os estrangeiros missionários da China. Foram todos expulsos do país. Confiscaram todas as propriedades. Tudo. Tomaram a gráfica da nossa igreja, a editora, tomaram o hospital, tomaram as escolas, o seminário e tomaram todas as igrejas. E todos os cristãos chineses, não só os adventistas, todos os cristãos chineses, incluindo católicos, batistas, presbiterianos, metodistas, adventistas, testemunhas de Jeová, todos que haviam lá, todos que eram chineses, foram proibidos de exercer a religião. Confiscaram todas as Bíblias, todos os livros religiosos, e todos foram proibidos de se reunir para culto. Qualquer manifestação religiosa era punida por passar um tempo num campo de reeducação, que era uma espécie de um campo quase de concentração. Iam para lá, para o interior do país, e aqueles, depois de muito trabalho duro, que renunciavam ao evangelho, podiam voltar para a cidade. Quem não, terminava morrendo lá. Em 1966, com a chamada Revolução Cultural de Mao Tse Tung, então
o regime que já era fechado se tornou muito mais duro. E nossa igreja perdeu completamente qualquer contato com os cristãos chineses. Não havia nada, absolutamente nada. A China era uma grande interrogação. Ainda tem algum adventista na China? Interrogação. 50 anos depois, em 1989, 1990, o governo chinês começou a fazer pequenas concessões, pressionados pelo governo americano. E eles permitiram então que agora alguns missionários americanos cristãos pudessem ir à China. E a nossa igreja então aproveitou a porta que se abriu e conseguiu colocar na lista dos que iam 2 pastores. E disseram a eles: vão lá, irmãos, a sua missão lá é encontrar algum adventista na China. A gente tem alguns endereços de 50 anos atrás. Nós tínhamos 12 mil membros em 1949. Pode ser que alguém tenha sobrevivido nesses 50 anos. Alguém tenha sobrevivido até agora, tenha mantido secretamente a sua fé. Recentemente eles tinham descoberto, depois que a chamada cortina de ferro tinha caído na Europa, tinham descoberto na Albânia lá uma senhora que permaneceu fiel quase 50 anos. Em alguns outros países ali, na Romênia, na Hungria, alguns tinham sobrevivido mantendo a fé secreta. Eles disseram: vão lá e tentem encontrar alguém. E esses pastores foram. E depois de, quem sabe, um mês ali, eu não sei exatamente o tempo exato, eles telefonaram então de Hong Kong, que na época ainda era uma possessão inglesa, ligaram lá para Washington. E em Washington eles perguntaram na sede da igreja: vocês encontraram algum adventista na China depois de 50 anos? E a resposta foi: sim, pastor, nós encontramos. E lá em Washington eles aplaudiram, né? Falaram amém, aleluia, né? Algum velhinho sobreviveu, né? E manteve a sua fé secreta. Irmãos, quantos adventistas vocês encontraram na China? E quando a resposta veio, eles quase morreram de um ataque do coração em Washington. Que a resposta foi: pastor, nós encontramos 300 mil adventistas na China. E eles disseram: irmãos, nós não entendemos. Vocês disseram que encontraram 300 adventistas na China? Eles disseram: não, pastor, nós encontramos 300 mil adventistas na China. E depois que a coisa acalmou e depois que tomaram uma água com açúcar lá em Washington, eles disseram: irmãos, eles têm igrejas aí na China então? Não, nenhuma. Eles não têm uma única igreja. Eles têm uma gráfica que continua publicando as lições da escola sabatina? Não, pastor, não existe. Nos últimos 50 anos, eles não tiveram acesso a nenhuma lição da escola sabatina. Eles têm pastores? Não, eles não têm nenhum pastor mais. Então como é que vocês explicam que eles têm 300 mil adventistas na China? Eles não têm pastores, eles não têm igrejas, eles não têm uma editora, eles não têm a lição da escola sabatina. E até Bíblias, eles tinham dito que não havia nem sequer uma Bíblia, só manuscritos da Bíblia. Então, como vocês podem explicar com toda essa repressão, como pode ter 300 mil adventistas na China? E eles disseram: pastor, porque nunca deixou de haver na China quem pregasse o Evangelho. Com todos os riscos, com todos os perigos, com todas as dificuldades, os irmãos chineses entendiam que esse texto de Mateus capítulo 28 também era para eles. E ali na fábrica, alguém falava, quando descobria que alguém era sensível ao Evangelho, falava. Na escola, alguém falava para um parente, falava para um vizinho, e assim o Evangelho foi sendo disseminado numa corrente lenta e escura de uma pessoa para outra. E eles não podiam se reunir porque havia o risco de o governo descobrir. Então reuniam ali numa casa, 2, 3, 4, 1, 2 famílias. E eles tinham os hinos manuscritos, porque não havia mais hinários. Só que eles não podiam cantar, porque um vizinho podia ouvir e denunciá-los. Então na hora de cantar eles apenas liam a letra, cantavam na mente, o hino era cantado na mente. Eles apenas liam a letra dos hinos e assim eles cantavam nos cultos deles. Eles estudavam a Bíblia quase que no ouvido, com medo de que alguém ouvisse e pudesse denunciá-los. E assim o Evangelho foi se espalhando na China.
Tanto que quando chegaram lá os missionários, descobriram que havia aproximadamente 300 mil adventistas na China. Mas a China é um país maior do que o Brasil, geograficamente. A China tem uma população muito maior do que o do Brasil. Assim como nós temos regiões, tipo no norte do país, parece tão distantes de ir, temos no nordeste, temos no centro do país, a China também tem. E a estimativa é que a China em 90 tivesse mais de 1 milhão de membros, que não eram conhecidos, porque o evangelho foi assim, sendo disseminados em grupinhos, aqui e ali, não havia um registro central que dizia, que identificava quem era. Mas hoje a China talvez seja um país que está entre os 5 com a população adventista maior do mundo. Porque nunca deixou de haver quem pregasse o evangelho. Hoje nós temos tudo. Temos primeiro a liberdade, que é o fator principal. Temos a Bíblia escrita em nossa língua, em várias versões. Nós temos essa igreja que é tão confortável, sentamos nestes bancos e eles são confortáveis. Temos todo o sistema tecnológico que nos beneficia, tanto de imagens, de som. Temos músicos maravilhosos que todos os sábados cantam e nos alegram aqui, quase como se estivéssemos no céu. Temos um ministério, temos pastores, temos tudo. Talvez a nossa maior necessidade hoje seja de missionários. Missionários. Pessoas que se levantam para pregar o evangelho. Nós lemos as cartas de Paulo, Tessalonicenses, Filipenses, Efésios, Gálatas, Corinto, Roma. Estes lugares que já foram ali centros do evangelho. Hoje você chega lá e não tem praticamente ninguém que vive o evangelho. Mas as igrejas deles ainda estão lá. As grandes catedrais ainda estão lá. Mas não há mais quem pregue o evangelho. Irmãos, nós podemos ter tudo. No dia em que deixarmos de ter quem pregue o evangelho, nossa igreja morre. Porque a maior riqueza da igreja é pessoas dispostas a pregar o evangelho. Nós estamos tendo agora uma grande oportunidade de iluminar o caminho de alguém. Daqui 2 semanas vamos começar uma Semana Santa como nós nunca tivemos. Um impacto, né? Virá gente aí de toda parte ajudar na pregação nas igrejas. Pastores conhecidos virão para várias igrejas. Quarteto Arautos do Rei, o pregador da Voz da Profecia, pessoas conhecidas da TV Novo Tempo, pessoas famosas aí no nosso meio, pastores muito conhecidos, virão para pregar nas igrejas aqui em Porto Alegre. Mas a mensagem deles não terá nenhum efeito, será zero. Se não houver pessoas aqui para ouvir a mensagem que será pregada. E quem pode trazer as pessoas para a igreja? Somos nós, eu e você. Podemos convidar um colega de trabalho, podemos convidar um vizinho, um parente, podemos convidar um cliente, podemos convidar, quem sabe, alguém que a gente encontre aí no médico, encontre no ônibus, encontre no nosso trabalho. Pessoas que podem vir, às vezes alguém que você nem imagina que poderia vir, mas você convida e essa pessoa vem aqui ou vai em qualquer uma das outras igrejas e ouve a pregação. Justamente naquele dia o Espírito Santo toca nela de uma forma profunda. E hoje a pessoa pode se tornar aí um membro da igreja. Não combinei nada com o irmão Manuel, mas eu estava vendo ele ali, me veio aqui, acho que o Espírito Santo me colocou na cabeça. O irmão Manuel me contou a história dele. O senhor me permite contar aqui, né, irmão Manuel? O irmão Manuel contou a história dele para mim, que ele foi na igreja central de Lisboa. Pela primeira vez, ele nem sabia que existia igreja adventista, ele nem sabia que ali era uma igreja adventista, e um dia ele foi. A irmã Fátima o convidou, e ele entrou lá, e era o pastor Bill Santos pregando. Irmão Manuel foi lá como uma pessoa comum, assistir algo que ele nem sabia o que era. Para ele era algo assim, até mesmo exótico. E ele entrou lá naquele sábado, e aquele sábado mudou a vida dele. Irmão Manuel nunca mais deixou de ir na igreja. Hoje ele é um ancião aqui de nossa igreja. Mas ele está aqui porque alguém o levou na igreja. O pastor Bill Santos poderia ter pregado aquele dia e não ter surtido nenhum efeito se o irmão Manuel não estivesse lá para ouvir. Mas porque alguém o convidou, a irmã Fátima o convidou e o levou à igreja, hoje ele está aqui como ancião de nossa igreja. Quem sabe quantas histórias poderíamos contar iguais?
mas porque alguém levou. Então, queridos, nós temos a nossa grande missão nessa semana. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, me põe alguém no meu caminho. Eu não estou lembrando de ninguém agora, então ponha no meu caminho alguém para eu levar essa semana na igreja. Ó Senhor, eu tenho minha vizinha aqui, meu vizinho, eu já moro aqui há 10 anos, sou vizinho deles, eu nunca tive coragem de falar nada, mas essa semana eu quero falar. Então cria aí, Senhor, uma oportunidade. Eu vou falar, estou com medo, eu sinto que eles podem se sentir incomodados, mas é a chance deles. Então me use como tua voz para alcançá-los. Põe as palavras nos meus lábios, põe aí o que eu preciso dizer e toca neles. Talvez você vai estar olhando ali para alguém que você sempre viu e não imagina que daqui a 1 ano, exatamente 1 ano, aquela pessoa que você vai convidar com toda a desconfiança, vai ser um dos líderes aqui de nossa igreja. Ele não sabe nada da igreja adventista hoje. Ele não sabe que vai ter a vida transformada pelo Espírito Santo. Mas daqui a 1 ano, em abril do próximo ano, ele será um dos líderes desta igreja. Por quê? Porque você convidou. Porque você iluminou a vida dele. Porque você deu a ele a chance de conhecer Jesus. Quem vai? Quem vai se levantar e dizer: Senhor, conte comigo. Conta comigo. Eu vou. Eu me conheço, sei da minha timidez, sei dos meus defeitos, sei da minha falta de coragem de fazer isso, mas sei que eu sou a tua luz. Para quem está perto de mim, eu sou a luz. E eu não vou deixar minha luz apagar, minha luz vai brilhar. E eu preciso do teu poder, Senhor. Com a minha capacidade, com a minha coragem, eu não vou fazer esse trabalho, mas se o Senhor me der poder, se o Senhor colocar as palavras nos meus lábios, eu vou me levantar e eu vou fazer isso. Quem gostaria de colocar de pé e dizer: Senhor, conte comigo, aqui estou eu. Minha luz pode estar apagada hoje, minha luz pode não estar brilhando para iluminar muita gente, mas eu vou me levantar, Senhor. Vou fazer a minha parte, me colocar à tua disposição, vou chamar, vou convidar, e o Senhor então faça o restante do trabalho. Que a pessoa que vier seja tocada por ti, que a pessoa que vier seja iluminada por ti, mas eu vou fazer a minha parte. Vamos orar então? Querido Deus, nós todos estamos de pé neste momento, ou pelo menos a maioria esmagadora de todos nós estamos de pé neste momento. Estamos de pé para responder a este apelo, o apelo de que nossa luz vai brilhar. Não vamos deixá-la apagada. Muitos não sabem ainda a quem vão convidar. Outros já sabem quem e por isso mete muito mais medo. É aquela vizinha de muitos anos que nunca convidamos. É aquele vizinho que já jogamos bola, já comemos um churrasco com ele, já fomos nos aniversários na casa dele e ele na nossa, mas nunca partilhamos o Evangelho. Vamos convidá-lo essa semana para a semana de oração. É alguém que vamos encontrar que nem imaginamos, no trabalho, em algum lugar. Alguém que o Senhor vai nos colocar no caminho para iluminar a vida daquela pessoa. Senhor, o Senhor sabe quem é que será iluminado pela nossa vida. Então nós estamos de pé aqui como centenas, dezenas de luzes que vão iluminar a vida de muitas pessoas esta semana. Ó Deus bendito, nos use por favor. Nos dê o privilégio de ver alguém vindo aqui e aceitando o Senhor como Salvador. Nos dê a alegria de um dia ver essa pessoa nascendo de novo no teu reino, ali no tanque batismal. Nos dê o privilégio de ver no próximo ano esta pessoa que nós nunca imaginávamos sendo um líder aqui na tua igreja, participando dos ministérios da igreja. Ó Deus bendito, usa a nossa voz, usa as nossas palavras, nos use, Senhor, para sermos uma bênção para aqueles que o Senhor sabe que precisam ouvir o Evangelho. Que não 10, não 20, mas o esforço de todos nós juntos possa alcançar muito mais pessoas do que nós conseguimos imaginar neste momento. Estamos nas tuas mãos para sermos usados pelo Senhor, no nome bendito e no poder de nosso Salvador Jesus Cristo.